Em alguns casos, a pessoa acaba procurando o delegado quando a voz na cabeça tirou a paz da pessoa. Isso eu entendo hoje. Por quê? Nessa sequência de estudos que eu fiz, há cerca de 2 anos, eu caio no meu 4º bloco de estudos, que é algo fantástico, que é filosofia da mente e psicologia da cognição. Eu fui estudar profundamente a mente humana. E aí eu descobri um negócio que me deixou maluco, porque eu queria entender, quando eu descobri que nós não temos liberdade para pensar. Olha a frase. Entendi. Nós não temos liberdade para pensar. Quando eu ouço isso, a pessoa ela começa a aprofundar, ela fala, Lordello, de 90% do que você pensa é voz na cabeça que você não queria pensar. E 10% é pensamento direto. Por exemplo, eu levantei hoje de manhã, eu tenho um compromisso com o Ricardo Ventura, peguei meu carro, me organizei. Isso é pensamento direto. Direto. É aquilo que você domina, vamos dizer assim. Eu domino a minha mente para pensar, 10%. Só que eu cheguei aqui no prédio e eu fui tomar um café aqui embaixo, que é muito gostoso. Eu tô tomando o meu café, começa a tocar uma música na cabeça. Não toca? Toca música na cabeça de todo mundo. Sim. O que é tocar a música na cabeça? É a voz na cabeça. O seu sofrimento, o sofrimento das pessoas, é voz na cabeça. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sentir ciúme. Ninguém quer sentir possessividade. Ninguém quer matar alguém. Ninguém quer se matar. Mas a voz na cabeça, num volume alto, gera o chamado corpo de dor e a pessoa faz loucura. A pessoa mata, a pessoa tira a própria vida. Então, quando eu me deparo com a voz na cabeça, que é um problema que todo mundo tem, e eu consegui agora diminuir, que a gente chama de estágio de mente vazia. Porque... Você chegava a ter um pensamento invasivo, compulsivo, tipo, aquilo tomava a sua atenção constantemente? Não, mas isso acontece com todo mundo. Mas com algumas pessoas de uma maneira... porque assim, o transtorno obsessivo compulsivo ele vem justamente a partir desse... Porque tem gente que acha que toque é só... eu tenho toque de arrumar as coisas. Eu tenho toque... Não, isso daí é mania. O toque mesmo ele começa com esse pensamento invasivo, compulsivo, de você não quer pensar naquilo, mas aquilo fica na tua cabeça. Isso é a voz na cabeça. E aí, é muito fácil as pessoas entenderem que estão nos assistindo. É o seguinte, é a pessoa que não consegue dormir. Por que você não consegue dormir? Vozes da cabeça, a voz da cabeça. Ali. Voz na cabeça o que é? Você pensa, aquilo te incomoda tanto que te tira o sono. Mas você não queria pensar aquilo. Isso aí. Sabe aquela mulher ou aquele homem em casa, a mulher tá trabalhando, o homem tá trabalhando, e a pessoa, meu marido tá me traindo. Da onde veio isso? Você não quer pensar. Você deu um carro pro seu filho. É o toque. Você deu um carro pro seu filho. Seu filho vai sair com o carro. Você tá em casa, você vai dormir, aí você começa. Meu filho pode bater o carro. Meu filho pode morrer. Meu filho pode beber. Meu filho pode ser preso. Mas aquilo é uma voz na cabeça incessante, involuntária. Isso. E isso gera esse sentimento de infelicidade, esse sentimento de estresse, depressão. É a voz na cabeça. Então, quando eu descobri isso, e eu comecei a linkar com as entrevistas que eu fazia com vítima, com testemunha, com preso e com amigos meus no dia a dia. Hoje eu tenho o hábito, quando eu vou em algum lugar, eu pergunto, você dorme bem? Ricardo, eu estou impressionado, as pessoas não conseguem dormir. As pessoas estão com dificuldade em dormir. É um pensamento acelerado também. Né? As pessoas têm... Eu tenho amigos que só dormem com remédio. Mas você não acha que é por causa disso aqui também? Não, veja bem. Não importa o motivo, mas a voz na cabeça, ela é gerada para a grande maioria da população. Quando eu comecei a estudar, tem 2 anos, eu percebia... Aí eu comecei a perceber minha voz, tomar ciência disso. E hoje eu diminuí. É isso aí. Quando você toma consciência dela e começa a negociar com ela... Então você começa a verificar que isso é uma ilusão. A voz na cabeça é uma criação da mente que não é verdadeira. A voz na cabeça é mentirosa. Ela te traz dores emocionais. É isso aí, dor e sofrimento. Ela é mentirosa. Eu tenho um conhecido meu que ele está com uma dívida. Ele tem uma dívida. Uma dívida é uma dívida. Só que essa dívida, ele criou uma situação que aquela dívida é o fim da vida dele, que aquilo ele vai levar ele à prisão, que aquilo vai... Ele não consegue mais viver. Ele não consegue distinguir que existe uma dívida.
em que ele pode pagar, negociar ou não pagar e pronto. Mas a voz na cabeça fica, e a pessoa enlouquece. Os desdobramentos. Mas olha que interessante, ainda a dívida, ela existe, real, ela é um fato real. O problema é que muitas vezes essas vozes, elas trazem algo que só está dentro da cabeça dele. É um problema, ou é uma compulsão, uma ansiedade, que só está dentro da cabeça dele. Não, é uma criação de ansiedade absurda, de tipo, se eu não fizer isso, meu Deus, estão me perseguindo, ou eu não vou arrumar mais ninguém, eu vou ficar solitária, eu nunca dou sorte em nada. E é um pensamento compulsivo e como é que se fala? E constante, que é como você fala, tira a vida da pessoa. Se você entrevistar esse amigo meu que está com essa dívida e ele está muito mal emocionalmente, ele vai falar com você e a voz na cabeça vai ficar. Ele está falando com você e aquela voz, essa voz não é natural. Essa voz é uma disfunção emocional aonde você tem essa voz que fica te incomodando. O celular ajudou? Ajudou. Mas antes do celular também tinha. Tinha. Então, a pessoa que pensa em suicídio é a voz na cabeça. A pessoa em sã consciência, em paz de espírito, ela não pensa em suicídio. Ela pensa na vida, na beleza da vida. Mas a pessoa, quando começa a ter aquelas vozes te colocando para baixo, ela tem volumes. Tem. E quando o volume é desse tamanho, a pessoa... E aí, eu entrevistei familiares de pessoas que se suicidaram e suicidas que deixam cartas. Normalmente o suicida deixa carta. A pessoa... Eu li várias cartas. A pessoa fala, eu não aguentava mais essa vida. Então, morrer tornou para ela na cabeça insana uma saída. Mas por que ela, quando ela fala eu não aguento? É a voz, aquela voz alta. E é interessante você trazer isso. As pessoas não dizem, elas não querem morrer, elas querem sair do estado onde elas estão. Elas estão. Se elas conseguissem uma saída sem precisar da morte, elas teriam isso. Sim. A gente fala muito... Eu tô com o livro aqui, o Crenças, não? Tá aí aqui perto de mim, não? Aqui. Tá aqui. Esse aí, ó, foi meu primeiro livro, inclusive, viu, Nordella? Esse livro aí fala muito dessas partes, dessas vozes que a gente fala, que são... Apenas você estudou PNL, você sabe. Sim. As partes internas que ficam negociando com a gente o tempo inteiro. Sim. E às vezes essas partes, exatamente como você falou, às vezes o volume, ele é tão alto que ele toma... Mais. É isso aí. Você não vive. E você tem que saber negociar com essas vozes, você tem que saber diminuir o volume, mudar. Eu quero dar um toque pro seu público, uma coisa muito importante. Então a voz tá alta, tá? E o que eu fui descobrir, Ricardo? A pessoa, ela não tem noção. Você acabou de falar uma coisa muito importante. Você começa a resolver quando você percebe que essa voz é impostora. Isso, você tem que tomar consciência que ela é tá acontecendo, então, que as pessoas não têm essa noção. Não tem. Primeiro você tem que tomar consciência. Então vamos lá. E aí, quando a voz está alta, se você tem que abaixar essa voz. Sabe como que a pessoa abaixa? Eu criei um termo que eu chamo de muleta. O que é a muleta? Primeira, bebida alcoólica. Olha só. Então, quando você conversa com uma pessoa, você gosta de beber? Não, eu saio do serviço, eu vou num botequinho perto de casa, converso com meus amigos, bebo. Por que você vai? Lourdela, eu relaxo. Quando a pessoa fala relaxa... Você tá passando a massa crítica. A bebida alcoólica abaixa a voz na cabeça. Ela abaixa. Por causa da bebida. Você quer ver outra muleta? Chega em casa... Come. Quando você come, a voz abaixa. Quer ver outra muleta? Maratonar filmes no fim de semana. Você entra no filme, a voz abaixa. Quer ver outra muleta? Futebol. O cara vai no futebol 2 vezes por semana, ele consegue ter alívios emocionais. Então, mas você sabe, eu falo muito, né? É que eu preciso até mostrar para o pessoal. Nordella, parece que você leu o livro. É que você estudou muito o comportamento humano, psicocomportamental. Cara, olha lá, o inconsciente influenciando resultados profissionais. Sim. São essas vozes. E é o que acontece. Você acabou de descrever o que é o vício comportamental. Para eu baixar a voz, eu vou entrar na bebida. Exatamente. Vou entrar na pornografia. Pornografia é outra muleta. Vou entrar na comida. E você vai remédio, tarja preta. É isso aí. E aí, se você... E o mais louco essa voz, ela não quer ser o mal. Ela quer encontrar uma forma de você se livrar daquele problema. E ela faz um link muito automaticamente com essas coisas que te dão uma sensação corporal. Ela troca a dor mental por uma sensação corporal, como a gente falou. Fumar, beber, pornografia, comida...
Às vezes até coisas que parecem são boas, que é trabalhar demais. O cara se ocupa com o trabalho sem mas parar. Ele tá adoentado. Tá adoentado. Não. Ele se preocupa muitas vezes em tudo tem que estar limpo. Então eu ocupo minha cabeça em ficar limpando tudo. E quando você ouve essas vozes, tanto é que esse aqui foi meu primeiro livro, que é um livro de terapia. Tanto é que a foto é perfeita. Olha lá. Ele tá aqui, ó. Ele não aguenta a voz. Você vê que tá tampando até os ouvidos. Olha, aqui. Fica aqui um recado para o seu internauta. Quando você fala que você está estressado, nada mais é que voz na cabeça. É isso aí. Olha, eu trabalho muito, mas eu trabalho no que eu tenho paixão. Eu não fico estressado por trabalhar muito, porque meu trabalho é paixão. O estresse, quando a pessoa fala isso, é voz na cabeça. Mas você falou uma coisa que quer dizer, a gente tá num bate-bola muito legal e muito produtivo pro pessoal de casa, inclusive. Primeira coisa, identificar isso. Segunda coisa, saber que aquilo é invasivo. Terceira coisa, é descobrir qual que é a parte boa daquilo ali. Como essas partes, elas querem te trazer algo bom, só que elas não aprenderam a fazer o caminho bom. Elas aprenderam a pegar aquilo que mais é fácil. Quando você reestrutura isso para, por exemplo, um caminhar, um estudar, um se divertir, um cantarolar, aprender uma habilidade nova, elas somem, só que de uma maneira produtiva. Então, por exemplo, eu tomava, o Lordello, 4 Dorflex todos os dias, porque eu não aguentava essas vozes. E chegava a um ponto que, quando eu fiz a terapia, a autoterapia inclusive, eu descobri que essas partes me provocavam essa dor de cabeça para eu relaxar e parar de trabalhar. Só que como ela encontrou que o caminho era esse, então vou meter essa dor insana na cabeça dele, ele vai parar de trabalhar, só que o resultado era horrível, porque era uma enxaqueca absurda e eu tinha que ficar parado lá horas, sim. Me drogando com remédios para... E às vezes ela leva a pessoa... vai lá, você merece ir para pornografia, vai lá, você merece comer, vai lá, você merece fumar, vai lá, você merece uma dose, vai lá, você merece... E esse merecimento que te leva para esses muletas, como você mesmo falou. Não, e aí, quando você ganha esse merecimento, realmente a voz abaixa e você se sente bem. Se você pegar o botequeiro, eu me relaxo, ou a pessoa vai na ginástica, eu me relaxo, tudo bem. Mas depois que acabou o boteco, acabou a bebida, a voz vai voltar. Ela vai voltar. Aí você tem que beber mais. É isso aí. Com mais frequência. Aí você se torna um alcoólatra. Então, hoje em dia, depois da pandemia, a pandemia gerou muita voz na cabeça. Por quê? Você podia morrer. Também. Alguém da sua família podia morrer. Então, o grande problema hoje, ele é emocional. Agora, quero fazer uma crítica aos médicos. Gente, eu vejo os meus amigos, você procura um médico com uma dor. O médico vai te dar um remédio. Gente, a voz na cabeça, quando ela está alta, ela gera o chamado corpo de dor, que é uma emoção muito aguda. Uma das coisas que eu aprendi em filosofia da mente é o seguinte: o que é uma emoção? Emoção é uma resposta do corpo a um pensamento energizado. Todo pensamento tem uma energia. Quando esse pensamento ele é muito, muito pesado, ele bate no corpo e o corpo reage. Quando você me falou agora, eu tinha dor de cabeça, o corpo reage. Reage. Dores aqui, manchas na pele. Sim. A pessoa começa a não comer direito. A pessoa começa, às vezes, o problema é emocional. Ela não dorme direito. É isso aí. Tudo isso fruto de um desequilíbrio emocional. Mas quem que provocou? Voz na... Ricardo, quando eu descobri voz na cabeça, eu pirei. Que eu falei, pera um pouquinho, eu preciso estudar isso. E comecei a estudar todo dia, 1h30 de manhã, 1h30 à tarde. E estou enlouquecido com isso. Por quê? Porque eu percebi que eu consigo hoje ter mente vazia. Antigamente, Ricardo, eu fazia meditação, mas a minha mente continuava a falar. Então, na realidade, eu não praticava meditação, eu praticava um relaxamento mental, relaxamento muscular. Mas eu continuava a pensar. Hoje, eu consigo meditar zero de voz. Zero de voz. Hoje, quando eu tô no carro, vem uma música ou vem algum pensamento, esses dias me veio uma música que era legal, eu deixei ela tocar. Esses dias eu tô dirigindo, veio aquela música, vai pra ABC, vai... Aí eu falei, caramba, não aguento mais essa música. Peguei, desliguei essa música. Então eu aprendi técnica de você poder baixar essa voz. É óbvio que você não consegue baixar 100%, mas
Eu tenho conversado muito em reuniões que eu vou e festas, começo a perguntar para as pessoas, e as pessoas param. Lordelo, a minha voz, eu fico muito ansioso, com muito sofrimento. E todas as emoções, Ricardo, todas as emoções, elas têm uma raiz. Na emoção, raiz pior, que é o medo. Todas as emoções, se você puxar, angústia, ciúme, ansiedade, possessão, tudo tem como raiz um medo ilusório. Vou dar um exemplo bem claro. Seu filho saiu para ir uma balada, você não consegue dormir. Por quê? Ai, e se meu filho bateu o carro? Ai, se acontecer alguma coisa? Você não dorme. Aí o seu filho falou que ia chegar 1h e não chegou. Aí você levanta da cama, tá toda descabelada. Quando ele chega 2h, ai, ele chegou. Você volta e dorme imediatamente. Eu te pergunto, o que adiantou essa voz da cabeça de 2 horas? Sim. Se acontecer alguma coisa com ele, vai acontecer se você tiver a voz ou não tiver. Boa. Só que isso multiplicado diariamente, adoece um pai, adoece uma mãe e acaba um casamento. Sim. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.